Começa mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara de Novo Hamburgo. Hoje o bate-papo é sobre a doença celíaca. Você tem ou conhece alguém que tenha essa doença? Para falar mais sobre o assunto, recebemos em nosso programa a nutricionista e química Fabiana Magna Bosco de Vargas. Ela é presidente da Associação de Celíacos do Brasil, seção Rio Grande do Sul, ao CELBRA RS. Tudo bem, Fabiana? Seja muito bem-vinda ao nosso programa Vitalidade. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Em 10 anos do programa, essa é a primeira vez que a gente está conseguindo falar sobre esse tema tão importante, né? E, inclusive, aqui na Câmara foi aprovado recentemente um projeto de resolução de autoria de um dos vereadores da Câmara, que é o Reiser Ferreira, que incorpora no nosso calendário Pró-Saúde, que é um calendário que trata sobre os meses coloridos, né? Que traz, cada mês tem diversas ações, todas relacionadas ao mês da saúde. Então, o Maio Verde, não estamos mais em maio, né? Mas também temos que lembrar que esse assunto deve ser falado e se trazer mais conscientização e reflexão sobre ele em qualquer época do ano. Então, gostaria de te perguntar, começar o nosso programa te perguntando a importância dessa campanha Maio Verde, né? De conscientização à doença celíaca, especialmente o dia, né? Que foi marcado no dia 20, né? Dia 20, dia de conscientização. Então, né? O mês de maio, ele, né, serve justamente para isso, né? Para a gente conscientizar e falar sobre a doença, né? Para que quem tem ou quem está, né, para descobrir, né, que tem, entenda, né? E consiga também procurar informações em lugares seguros para conseguir passar, né? Por esse diagnóstico, caso ela consiga, né? E é importante também essa questão do diagnóstico, né? Porque hoje a gente tem mais ou menos, né, segundo alguns estudos, em torno de 1% da população mundial diagnosticada com a doença celíaca. Mas esse número pode ser maior, porque a gente tem um subdiagnóstico bem importante, né? E aqui no Brasil, principalmente, né, procurando dados assim, né, do SUS, são poucos exames que são pedidos, né, para investigar mesmo a doença celíaca. Então, o mês de maio ele serve para isso, né, para chamar a atenção, né, dos profissionais de saúde, né, principalmente dos médicos, né, que investiguem, né, que se o paciente chegar, né, com algum sintoma que seja característico da doença, independente da idade desse paciente, né, da forma física, né? Porque hoje a gente tem muitos sintomas, né? Então, não existe uma coisa clássica, né? Que a gente diga, não, esse paciente aqui é celíaco, né? Então, se o paciente se queixa, né? De alguns sintomas pouco característicos, né? Então, que os médicos investiguem, né? Que eles pensem nisso também, né? Nessa doença, né? Porque para melhorar esse diagnóstico e vai melhorar a qualidade de vida desse paciente e, inclusive, salvá-lo, né? Porque é uma doença que pode levar à morte se ela não for tratada. Né? O que é a doença celíaca e como ela pode ser definida atualmente? Então, a doença celíaca ela é uma doença autoimune e ela tem um caráter sistêmico, né? Então, ela pode atingir qualquer parte do nosso corpo, né? Normalmente, o órgão que é mais afetado é o intestino delgado, né? Mas por ela ser sistêmica, então a gente pode ter outros problemas, né? Inclusive outras doenças autoimunes que são associadas, né? Então, normalmente ela tem um diagnóstico na infância, né? Mas hoje em dia isso já não é mais uma premissa, né? Então, a gente tem muitos adultos, né, diagnosticados, inclusive idosos, né, então é uma doença que pode surgir em qualquer parte da nossa vida e ela geralmente é ativada, né, quando existe um gatilho. Então as pessoas que têm a doença celíaca elas são predispostas geneticamente, né. Então quando existe um gatilho que pode ser um trauma, pode ser uma outra doença, né, pode ser alguma coisa desse tipo, essa doença pode ser ativada. Por ela ter esse caráter genético, é importante que os familiares de primeiro grau também façam os exames, né? Justamente por esse fator, né? Então, a gente pode dizer que ela é uma doença familiar, né? Outras pessoas da nossa família também podem ter a doença celíaca.
E quando ela é diagnosticada, né, cedo, quanto mais cedo melhor, né, a gente consegue reverter muitos quadros, né, tem pessoas que acabam tendo outras doenças, né, devido à má absorção, né, que acontece na doença celíaca, e a gente consegue reverter esse quadro, né, de algumas doenças. Agora, quando o diagnóstico já é mais tardio, nem sempre a gente consegue, né, então por isso a importância, né. A má absorção dos nutrientes é causado pela ingestão do glúten. Isso, então, quando a gente tem a ingestão do glúten, esses anticorpos, né, eles são ativados, funciona como se a gente, se surgisse um patógeno, né, no nosso sistema. Então, os anticorpos vão lá para tentar combater esse patógeno, né. No caso da doença celíaca, quando a gente ingere o glúten, esse glúten ele passa essa barreira intestinal e o corpo entende essa fração, né, dessa molécula como um patógeno, né? Só que em vez de ela agredir essa fração da molécula de glúten, ela acaba agredindo o próprio corpo. Então, as microvilosidades do intestino são atacadas, né? E é nessas microvilosidades que a absorção dos nutrientes ocorre. Então, não tem como a gente saber exatamente quais nutrientes a gente não vai absorver, né? Porque como ela é uma doença que pode afetar várias partes, né, do nosso intestino, então a gente não sabe, né, exatamente assim. Mas normalmente quando se faz alguns exames, né, de vitaminas e minerais, ali tu já vê que a pessoa tem alguma deficiência, né? E então por isso que quando se faz os exames, né, a endoscopia com a biópsia, ela é o padrão ouro hoje, né, para diagnóstico. É uma coisa que a gente também sempre pede para os médicos, né, fazer as coletas, né, das frações ali para biópsia de vários pontos, né, porque como esses anticorpos podem atacar em várias partes ali, né, às vezes a pessoa que está fazendo o exame, ele pega de uma parte só e aí acaba não detectando porque naquela parte os anticorpos não atacaram, né. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha a doença, né, então é um exame que precisa ser bem feito, né? Então, geralmente, a pessoa que faz, ela precisa entender um pouco, né, do que ela está investigando, né, no caso, a doença celíaca. Então, hoje a gente tem muitos erros de diagnóstico justamente pelo médico, né, não fazer o exame corretamente. E quais são os principais sintomas, assim, que as pessoas devem ficar atentas, então, que poderiam indicar essa doença celíaca? Então, em primeiro lugar, os parentes de primeiro grau, né? Então, se eu tenho diagnóstico, né, os meus pais, irmãos devem também fazer os exames, né? Não quer dizer que eles tenham, né, mas é importante. Por exame de sangue não dá para detectar, tem que ser pela endoscopia mesmo. A gente tem alguns exames de sangue também que detectam os anticorpos, né? Uhum. Mas, muitas vezes, eles podem dar falso negativo. Então, a endoscopia com a biópsia é o padrão ouro, né? Ali, se tiver alguma lesão ou, né, características da doença, vai aparecer ali naquele exame, né? Os anticorpos, se a pessoa deixa de comer glúten, por exemplo, os anticorpos podem parar de circular, né? Porque não existe mais o agressor, né? E o dano ao intestino, ele demora um pouco mais para ser, né, restabelecido. Então, se a gente faz os exames de sangue, dá negativo, mas a pessoa continua com sintomas, é sempre bom fazer a endoscopia também, né? Porque eu vou até dar um exemplo, né? Quando eu fiz os exames, eu estava sem ingerir glúten já há algum tempo, né? Você é celíaca? Eu sou celíaca, isso. E então os meus exames de sangue eles deram negativos. Se eu não tivesse feito a biópsia, eu não ia ter o diagnóstico. Então, quando eu fiz a endoscopia com a biópsia, apareceram as lesões, né? Toda a característica ali da doença, né? Então, eu tive o diagnóstico. E além, assim, dessas lesões, que elas são internas, né? Mas que sintomas, assim, a pessoa sente? Ânsia de vômito, barriga inchada, constipação? Você poderia detalhar um pouquinho para nós? Então, hoje a gente tem uma lista de mais ou menos uns 300 sintomas, né? Mas os principais, eles envolvem essa parte de sintomas intestinais, né? Muitas pessoas têm esses sintomas, né?
de a barriga inchada, de ter diarreia ou constipação. Mas também existem sintomas extraintestinais, né? Então a pessoa pode ter dores articulares, ela pode ter enxaqueca, ela pode ter uma confusão mental, que também existe esses ataques dos anticorpos, eles podem acontecer no cérebro também, né? Então a pessoa pode ficar confusa, né? E então assim é difícil a gente dizer, né, quais são os principais, porque tem muitas pessoas que têm sintomas extraintestinais. E é por isso que o diagnóstico ele é tão difícil, né? Porque o médico ele tem uma forma clássica, né, da doença na cabeça dele, assim, né, que ele aprendeu. E então os sintomas são aqueles, né? São sintomas intestinais. Então se a pessoa não tem, então ela não tem a doença, né? Então é sempre bom olhar para o todo, justamente pela doença ser sistêmica, né? Quais são os principais alimentos que nós podemos encontrar o glúten e então que são alimentos não permitidos na dieta dos celíacos? Então, o trigo, centeio e a cevada, eles contêm o glúten, né? Majoritariamente o trigo, né? Que também é o que a gente mais utiliza, né, no nosso dia a dia. E todos os derivados desses cereais, né? A aveia, ela, por contaminação, ela acaba também tendo o glúten ali, né? Hoje, felizmente, existe, né, aveias que são certificadas, que são plantadas longe do trigo, né? Então, os celíacos podem consumir, mas alguns celíacos reagem também por reação cruzada à avenina, né, que é a proteína da aveia. Então, a pessoa precisa, né, entender como é que seu corpo funciona para ver se vai conseguir consumir essa aveia certificada. Mas trigo, centeio e cevada são cereais que hoje, né, a gente encontra o glúten e que a gente não pode comer nenhum alimento derivado deles, né? Hoje em dia me parece mais comum e mais fácil encontrar alimentos, né, e pessoas que se dedicam a fazer alimentos sem glúten, né? Tendo mais opções assim para quem outros tipos de farinhas também, né, para quem tem essa doença. Sim, hoje em dia está muito fácil, né, encontrar todos os tipos de alimentos, né? No supermercado também, pão sem glúten, bolacha sem glúten, né? Então hoje está bem disponível, né? A gente tem muitas marcas, né? Variedade de preços também, né? Então realmente ficou bem mais fácil hoje se alimentar sem glúten, né? E se a gente for pensar bem, né, o básico, né, que é o arroz, o feijão, né, as frutas, os legumes, né, eles também não contêm glúten, né, então aquela alimentação básica, né, que a gente faz todos os dias, ela já é sem glúten, né, então algumas coisas que a gente precisa ali fazer trocas, né, no caso, mas felizmente hoje a gente consegue trocar tudo pela versão sem glúten. Por exemplo, assim, você falou em contaminação cruzada, se tem um celíaco em casa e outros não, ou se vai almoçar num restaurante, que cuidados têm que ser tomados na preparação dos alimentos? Ou isso não influencia? Então, a contaminação cruzada, ela é aquela gotinha, né, que a gente acha que é só uma gotinha no oceano, né? Mas todos os dias uma gotinha no oceano pode encher, né? Então, quando a gente fala de contaminação, a gente precisa ter um cuidado de manipular, né? Não manipular o trigo junto naquele local onde vai ser preparado, né, um alimento sem glúten, principalmente a farinha, né, porque a farinha ela fica voando, né, assim, conforme tu vai usando, né, e ela pode ficar 24 horas mais ou menos, né, em suspensão. Então a gente precisa cuidar bastante nessa questão e também assim, por exemplo, né, eu vou manipular um pão, né, com glúten e um pão sem glúten, porque eu vou fazer ali um sanduíche, né, por exemplo. Então, cuidado para não usar a mesma faca, né, a mão, né, que tipo, acabei de pegar o pão com glúten, agora eu vou lá e vou pegar o sem, né. Porque essas pequenas partículas, né, que eu tiro de um alimento e passo para o outro, a pessoa pode não ter um sintoma ali na hora, né, ou vários dias depois, né, porque algumas pessoas têm uma reação tardia, né, à contaminação. Mas o ataque dos anticorpos pode estar acontecendo, então o intestino dela pode estar sendo prejudicado sem ela sentir, né?
Então, como eu disse, é aquela gotinha, né, que em algum momento vai encher, né, vai encher aquele copo. Então, a gente precisa cuidar bastante da contaminação, que é a parte mais difícil, né, de ser celíaco. Porque, né, hoje a gente já tem vários produtos, a gente já tem várias formas de produzir também, né, o que a gente quiser hoje, com várias farinhas, né, tudo. Preços também diferenciados, né. Então, dá para a gente viver muito bem, né, mas a contaminação ainda é um fator bem difícil, né. Então, comer fora é um desafio, né, em lugares que a gente sabe que produzem com e sem glúten, né. A gente faz um gerenciamento de riscos, geralmente, né. Então, a gente chega nos lugares, pergunta como é que é a manipulação na cozinha, né. A pessoa que vai preparar o meu alimento ali sem glúten, ela estava mexendo em algo com glúten, né, ela lavou bem as mãos, né, trocou a luva, se usa luva, a bancada está limpa, né, os utensílios vão ser separados, não foram usados com glúten. Então, são perguntas que geralmente a gente faz, né, quando chega num lugar que a gente não conhece e precisa comer, né. Mas muitas vezes a pessoa que está ali produzindo, ou a pessoa que está na cozinha, ela também não entende, ela não entende que existe esse risco, né? Porque quando a gente fala de contaminação, a gente fala muito, as pessoas entendem muito como uma contaminação microbiológica, né? Ah, mas aqui está tudo limpo, né? Não tem um micro-organismo, então não tem problema. Mas o glúten, como ele é a gente não enxerga, ele não tem cheiro, né? Então, é difícil a gente saber se ali está ou não contaminado. Então, por isso que a gente faz esse gerenciamento, né? E sempre essas perguntas, né? A gente geralmente chega nos lugares e pergunta bastante para poder, né? Comer com segurança. Com segurança, exatamente. E assim, eu posso dizer que tem vários graus, né, da doença celíaca, ou tem algumas pessoas que são somente intolerantes. Esse termo é correto de dizer, assim, tem pessoas que os sintomas são mais fortes e tem outras, assim, que ainda conseguem manejar, às vezes comem uma coisa e não se reflete nos sintomas tão fortes. Então, tu falou a palavra certa, né? Tem pessoas que têm sintomas, mais sintomas do que outras pessoas. Não existe graus de doença celíaca, né? A gente quando a gente faz a biópsia do intestino, o médico, né, que fez a biópsia, ele tem uma classificação que ele usa, que é a classificação de Marsh, que é o quanto essas vilosidades estão achatadas, né, estão comprometidas. Mas isso não quer dizer que a pessoa diz, eu sou o grau 3. Uhum. Não, as vilosidades dela estão nesse grau, quer dizer que o intestino dela está um pouco mais danificado. Mas se ela parar de ingerir com o tempo, pode normalizar. Sim, né? Em torno de 6 meses a 2 anos é mais ou menos o tempo que leva para o intestino voltar, né, para as vilosidades voltarem a ser como era antes, né? Então, vai depender muito de como a pessoa faz a dieta, né, se ela faz corretamente, né, e tudo mais. Então, não existem níveis de doença, né? O que existe são pessoas que têm mais ou menos sintomas, né? E como eu comentei antes, né, não ter sintomas não quer dizer que a doença não esteja ativa, né? Então, tem muita gente que descobre, por exemplo, a doença celíaca fazendo exames de rotina, outros exames, e aí o médico às vezes desconfia ali de algum exame, né, que deu meio estranho, e aí vai lá e investiga a doença celíaca. Mas a pessoa não tinha nenhum sintoma, assim, específico, né? Nunca senti nada quando eu como, né? Nunca sinto nada quando eu como. Então, a questão é sempre essa, né? Tem gente que vai sentir mais e outras que vão sentir menos, mas a doença é uma só, né? Digamos assim, não existem níveis. E falando do tratamento, porque a intolerância à lactose, por exemplo, já tem um remedinho que tu pode tomar antes, né? Para os efeitos não serem tão danosos, né? Uhum. Ou para neutralizar. E no caso da doença celíaca, quais são os tratamentos que já estão disponíveis? Então, o único tratamento hoje que a gente tem disponível é uma dieta sem glúten e com cuidado com a contaminação cruzada também. Né, existem várias pesquisas hoje, vários estudos de medicamentos, né, e vacinas, né, para ajudar na questão da doença, mas nenhum desses medicamentos que está sendo estudado é para a pessoa voltar a comer glúten, né? É para ela não ter esses ataques dos anticorpos quando ela
tiver uma contaminação cruzada, por exemplo, ou ingerir glúten acidentalmente, né, no caso. Então, é para minimizar esses riscos, né, dessa contaminação que a gente não tem, né, muito controle, né, muitas vezes. Então, existem estudos já, né, tem um dos medicamentos que ele tá bem avançado, assim, na fase de estudos, mas ainda tem que testar em humanos, né, para ver se ele realmente vai funcionar. Então, hoje o único tratamento disponível é uma dieta bem feita, sem glúten e sem contaminação. Você, então, como presidente da Celbra, o que acredita que as pessoas ainda precisam entender, né, sobre a doença celíaca? Tanto as pessoas que têm a doença, quanto as pessoas que não têm. Qual é a conscientização que é preciso ainda em relação a esse assunto? A contaminação, ela existe, e é importante que a gente saiba que ela existe, né? Porque hoje muitos médicos também... Eu falo sempre de médicos porque normalmente é a pessoa que dá o diagnóstico, né? Então, é a primeira pessoa que o paciente vai ver, né? Para ter o diagnóstico. Então, tem muitos médicos que não acreditam que a contaminação cruzada existe, então eles acabam passando, né, essa informação para o paciente e o paciente acaba não cuidando disso, né? E aí não melhora, né? Ou acaba tendo outros problemas de saúde. Então, a contaminação, ela existe, né? Então, a pessoa precisa cuidar disso, né? Ela tem que fazer esse gerenciamento de riscos, né? É possível viver, né, bem sem glúten, então é uma informação bem importante. E a questão de diagnóstico, né? Que a gente precisa melhorar, assim, que é muito importante que a pessoa que chega, principalmente as pessoas que chegam com sintomas, né? Principalmente agora na vida adulta, os idosos, né? Que acabam muitas vezes não tendo, né, o diagnóstico porque já são velhos demais para ter a doença celíaca, né? Então, são duas informações bem importantes, assim, porque todo o resto a pessoa vai, né, a informação está muito bem difundida na internet hoje, né, nas associações, né, a gente tem associações espalhadas pelo Brasil todo, né, então temos boas fontes de informação, assim, né? Mas são duas informações primordiais, assim, que a pessoa precisa realmente saber. Estamos chegando ao final do nosso programa e quero te agradecer pela tua participação aqui no Vitalidade, falando sobre esse assunto tão importante, a campanha Maio Verde, né? O dia 20, que foi o dia de conscientização, então, da doença celíaca, e que fizesse uma retomada do tema e deixasse um recado para a nossa comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e também pelas diversas mídias aqui da emissora legislativa. Quero agradecer o convite, né? Foi bem importante, e dizer que a doença celíaca, ela não é uma doença rara, né? Então, a gente precisa conscientizar a população e os profissionais de saúde de que ela não é uma doença rara, né? Então, é preciso que os profissionais pensem, né, que aqueles sintomas podem ser da doença celíaca e investiguem isso, né? Peçam os exames. Outros profissionais de saúde, como os nutricionistas, né, não tirem o glúten da dieta do paciente antes de fazer os exames, então a gente pode estar atrasando, né, esse diagnóstico. Então, antes de tirar o glúten, peçam os exames e encaminhem para um gastroenterologista para fazer esses exames. O diagnóstico pode salvar a vida dessas pessoas e também dos seus familiares, né? E trazer mais qualidade de vida também, né? Exatamente. Quero te agradecer, então, mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vitalidade. Muito obrigada. O Vitalidade, que hoje falou sobre a doença celíaca, chegou ao fim. Conversamos com a nutricionista e química Fabiana Magna Bosco de Vargas. Ela é presidente da Associação de Celíacos do Brasil, seção Rio Grande do Sul, a Celbra RS. Lembramos que esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet e pelo YouTube da emissora legislativa. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.